culto de primícias, o primeiro culto do ano, com o rosto em terra. Diga comigo, com o rosto em terra. Diga mais forte, com o rosto em terra. Temos muito a agradecer ao Senhor. E há muitas passagens em que o Senhor nos ensina sobre gratidão. Há um texto muito conhecido, que eu ministro muitas vezes, que fala que Jesus, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Diga, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Preste atenção. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Preste muita atenção, porque o evangelho do reino, ele é feito de detalhes. Eles pedem para Jesus, para serem limpos. Jesus diz: vai. E diz que no meio do caminho, ele percebeu um deles, dos 10, apenas um, percebeu que estava limpo. Os outros 9 foram até o templo, buscaram um sacerdote, e eles iam cumprir a lei. Qual era a lei? 21 dias cumprindo a lei, as ordens e entregando as ofertas para a purificação. A religiosidade e as suas obras lhes curaram. 9 receberam uma palavra do mestre e obedeceram a palavra e foram até o templo, buscaram um sacerdote para cumprir a lei, para cumprir o cerimonial, todo o ritual de 21 dias de estar separado em purificação, recebendo palavra, entregando ofertas. E depois de 21 dias, o sacerdote examinava e dizia: vocês estão limpos. A lepra não é mais contagiosa, vocês podem voltar ao convívio e à sociedade. Só que 9 procuraram o templo e o sacerdote. Cumpriram todo o ritual, toda a lei, o ritual cerimonial, foram examinados, passaram pela purificação, entregaram as ofertas do sacerdote e foram limpos. 21 dias e foram limpos. Mas a palavra diz que um deles, no meio do caminho, percebeu que estava limpo. E ele voltou, dando glória a Deus em alta voz. Chega perto de Jesus, se lança aos seus pés, se prostra com o rosto em terra. Jesus pergunta: não foram 10? Cadê os outros 9? Eles não voltaram para dar glória a Deus? E aí Jesus diz para ele se levantar. Ele deve se levantar agora. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 9 cumpriram 21 dias de purificação e entregaram a oferta. 1 voltou no mesmo dia, glorificando a Deus. Se lançou aos seus pés, prostrou-se. E Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Você consegue entender a diferença de um sistema religioso para alguém que tem fé? Você consegue entender o processo de pessoas que vivem uma religiosidade, que obedecem, que cumprem a lei, que entregam as ofertas, que são limpos, e daquele que volta para agradecer? Aquele que volta glorificando em alta voz, que se prostra com o rosto em terra, se lança aos seus pés, adora, prostra o rosto em terra. Jesus pergunta, porque há uma diferença de ser um religioso, de cumprir toda a lei, e de ser um adorador, uma pessoa grata. A tua fé não foi a religiosidade, foi a tua fé. A tua fé te salvou. E observe que eles estavam limpos. Os 9 passaram por 21 dias e ficaram limpos. Mas este foi o único que foi salvo. E é muito interessante que a palavra salvo, ela não cabe no nosso linguajar. Porque precisa de 7 palavras para descrever a salvação. Porque começa com a salvação, vida eterna, mas também entra a restituição, alegria, prosperidade, sonhos, conquistas. Observe que os 9 foram limpos. A lepra foi estancada. Agora ele foi salvo. Fala não só de vida eterna, mas de vida abundante, de restituição de tudo que foi perdido e de um novo tempo, com muita alegria, com muita prosperidade. Você consegue entender a diferença de um sistema religioso para aquele que é grato? Para aquele que aprendeu a gratidão e voltou para agradecer? Glorificando em alta voz. Quer saber o que é gratidão? Gratidão é voltar e glorificar em alta voz. É se lançar aos pés do Senhor. É colocar o rosto em terra. É dizer do Senhor. Não foi a religiosidade. Não foi o judaísmo, não foi o catolicismo, não foi o cristianismo, foi a tua fé que te salvou. E aí, imagine, porque esses 10 eram amigos. Passado alguns dias eles se encontram. Passado 21 dias eles se encontram. Um já estava vivendo a bênção do Senhor há 21 dias. E eles se encontram depois de 21 dias. E aqueles 9 olham para aquele que voltou e diz: mas você estava tomado pela lepra, você não tinha uma das orelhas, e agora eu vejo que você tem uma orelha. Um dos seus dedos, boa parte dos seus dedos da mão e dos pés já tinha sido comido pela lepra, mas está aí todos os seus dedos das mãos e dos pés. O que aconteceu? A minha fé me salvou. Tem muitas pessoas que a lepra foi estancada, mas não foi salvo, não foi restituído. Há muitas pessoas que são abençoadas, mas não são salvas, não são restituídas, não há alegria, não há prosperidade. Simplesmente a doença parou, estagnou. Os 9 estavam faltando parte do corpo, porque tinha sido consumida. A lepra simplesmente foi limpo da lepra. Limpo da lepra. Ele não foi salvo e nem restituído. Você consegue entender a importância da gratidão? Quantas pessoas perderam uma orelha, perderam um nariz, perderam dedos? Quantas pessoas perderam relacionamentos, trabalhos, amigos, casamentos, filhos? A religiosidade vai te limpar. E você vai viver desse jeito, faltando uma orelha, um nariz, faltando alguns dedos, faltando a alegria, faltando a prosperidade, e vai continuando. Mas
quando nós aprendemos a agradecer a Deus, voltamos, glorificando a Deus em alta voz, nos lançamos aos seus pés, com o rosto em terra. Aí o Senhor pergunta: cadê os outros 9? Não voltaram para dar glória? A não ser esse estrangeiro? E o Senhor diz: levanta-te, porque a tua fé te salvou. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Essa doença não vai voltar. Ela não foi simplesmente, você não foi simplesmente limpo. Você não foi simplesmente limpo e a doença ficou estagnada. Não, você foi liberto, curado e abençoado. É como o câncer no dia de hoje. Quantas pessoas o câncer foi estagnado. A religiosidade, a ciência faz estagnar, mas só a fé salva. Precisamos aprender tanto sobre gratidão, porque nós somos um povo, como Isaías dizia, somos um povo de impuros lábios. Nós podemos dizer: nós somos um povo, eu habito e eu sou um homem ingrato. Vejo muitas pessoas tremendamente abençoadas, mas ingratos. Pessoas que não voltam, pessoas que não glorificam, pessoas que não se prostram aos pés do Senhor, pessoas que não o adoram. Nós temos muito que aprender sobre gratidão. 21 dias cumpriram a lei, as ordens, e entregando as ofertas para a purificação. A religiosidade e as suas obras lhes curaram. No mesmo dia, o samaritano voltou, prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, glorificou, adorou e foi salvo, verdadeiramente curado. Muitas pessoas estão com um problema, uma doença estancada, só por um tempo, depois ela volta. Parece que vive um período de prosperidade, depois a miséria volta. Um tempo de alegria momentânea, mas depois a tristeza volta. Depois a doença volta. Depois a família volta a ser destruída. Muitas pessoas estão com um problema, uma doença estancada só por um tempo, depois ela volta. Por quê? Por causa da ingratidão. Pode observar, só aqueles que voltaram, glorificando e se lançaram aos pés do Senhor, ouviram: a tua fé te salvou. A tua fé te libertou, te curou. A tua fé te abençoou. Mas nós habitamos no meio de um povo ingrato e que não sabe reconhecer. A ingratidão e a falta de reconhecimento são duas pernas de um grande gigante que vai pisar e humilhar e destruir o ingrato e aquele que não reconhece. Aquele que não reconhece o Senhor. Aquele que só pede: quando eu não tenho nada, te dou o meu tudo. E quando eu tenho tudo, não te dou nada. Esse é o ditado popular do cristão no Brasil. Quando eu não tenho nada, te dou o meu tudo. E quando eu tenho tudo, não te dou nada. Irmão, cansei de ouvir tantas pessoas dizerem: eu deixei tudo para trás para seguir Jesus. A pessoa não tinha nada. Não tinha nada. Mas ela diz: eu deixei tudo para trás. Eu deixei tudo para trás para seguir Jesus. Eu deixei tudo para trás para ser pastor. A maioria não tinha estudo, a maioria não tinha trabalho, a maioria não era profissional, a maioria não valia nada. Porque é assim que o Senhor chama. O Senhor chama pessoas que não valem nada. Mas Ele diz: farei de você uma pessoa famosa. Engrandecerei o teu nome. Abraão teve que deixar pai, parentela e terra
Tem pessoas que não deixam nada e dizem, eu deixei tudo. Tem pessoas que nunca sacrificaram algo grande para o Senhor, mas os seus lábios são mentirosos e dizem, eu deixei tudo para seguir o Senhor. Eu deixei tudo. Quantas pessoas ingratas e que não reconhecem a obra do Senhor. Só a gratidão estabelece a bênção completa. Deus começa uma grande obra na nossa vida. E é com uma palavra. Ide ao sacerdote. Tudo começa com um sacerdote, com um profeta de Deus na nossa vida. Mas a ingratidão, a falta de reconhecimento, não foi sorte. Então joga na Mega Sena. Não foi na força do meu braço. Vamos ver quanto tempo dura a tua força. Não é porque eu sou muito inteligente, é porque alguém me indicou. Por isso que a porta se abriu. Se você não reconhecer Deus, não for grato e não reconhecer Deus, nunca a bênção é estabelecida por completo. É só algo que foi estancado. Só algo que foi estancado. Só algo que foi estancado. Nós vemos uma outra história também muito importante, em que um homem muito importante, o principal da sinagoga, chegou aos pés do Senhor, se lançou aos pés do Senhor, se prostrou com o rosto em terra. E ele disse, a minha filha está à beira da morte. Jesus, ele não falou nada, não perguntou nada, simplesmente ele foi. Ele disse, eu vou até a sua casa. Ele vem. E ele clama, e ele se lança aos pés do Senhor com o rosto em terra, e ele clama, mestre, vem à minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Temos que entender que há um segredo em colocarmos os joelhos no chão, há um segredo em colocarmos a cara no pó. Mas hoje todo mundo vem bonitinho, ninguém pode sujar a calça, bege, nem caque. Ninguém pode fazer calo no joelho. Uma das conversas mais importantes para mim no ano que passou, um dos testemunhos mais impactantes que eu tive foi com um homem mais alto que eu, chamado Alexandre, e ele contando o testemunho do pai dele, que ele ficou entre a vida e a morte, e ele buscando a bênção, ele contando o testemunho, e depois que Deus o abençoou, o diabo, ele falava assim, ele falava, pastor, olha, o diabo colocou algo na minha mente, eu tinha vergonha, medo, era algo impressionante, eu não conseguia dobrar os meus joelhos. E ele falando do ataque que ele teve, porque ele não conseguia dobrar os joelhos. Não é que ele não podia, é que ele não conseguia. De medo, de vergonha, de constrangimento. O diabo falava na mente dele, ministrava, endureceu o coração dele, para que ele não dobrasse os joelhos e não se prostrasse aos pés do Senhor. E ele falava, Deus me deu a vida de volta. Deus fez tantas coisas por mim, e eu não conseguia entender como é que eu não conseguia dobrar os meus joelhos. E ele contou tantos testemunhos e tantas bênçãos, livramento da morte, e ele falava isso. E o que me chamou a atenção era exatamente isso. Ele falava, olha, o diabo ministrava tanto na minha mente e no meu coração, e eu tinha tanto medo e tanta vergonha de dobrar os meus joelhos, de fazer algo tão simples, pastor. E eu passei muito tempo sem conseguir dobrar os meus joelhos diante do Senhor. Eu não conseguia colocar o meu rosto em terra aos pés do Senhor. E ele dando o testemunho dele, a luta que ele teve. Porque há um segredo, irmão. Toda vez que você olhar na Bíblia, alguém que procurou o Senhor e dobrou os joelhos e colocou o rosto em terra, acabou a conversa. Jesus resolveu o problema. E quanto ficou? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Passou 3 dias, mas a hora que o Senhor parou e ela se aproximou e se lançou aos seus pés com o rosto em terra, o problema acabou. O orgulho e a soberba é terrível no meio do povo. Deus levanta e tira do pó. Dá dons, habilidades, usa, mas a pessoa não consegue dobrar os joelhos.
E aqui esse homem, o principal da sinagoga, vencendo toda a religiosidade, todo o sistema religioso, lutando contra todo o processo, todo o sistema. Um homem extremamente importante, o principal da sinagoga, no meio de toda a competição e inveja contra Jesus, ele vai e se prostra com o rosto em terra, ele diz: vem à minha casa. O Senhor diz: é agora. Quando nós aprendermos sobre dobrar os joelhos e colocar o rosto em terra, sobre gratidão e reconhecimento, a nossa vida muda. Pode olhar na Bíblia, não tem um que procurou Jesus, lançou aos seus pés, com o rosto em terra, que o adorou, que o seu problema realmente não foi mudado. Agora nós temos um problema muito sério. Pergunta qual, pastor? Nós criamos alguns métodos, algumas coisas loucas. Tem a história de uma mulher que, no meio da história do principal, de Jairo e a sua filha de 12 anos, que está à beira da morte, uma outra mulher, que há 12 anos tinha um fluxo de sangue impura, e que já tinha gastado todo o seu dinheiro. Preste muita atenção. Seu dinheiro não vale de nada. Você está achando que o pastor quer o seu dinheiro? Você está achando que Deus não precisa do seu dinheiro? Eu vou falar uma coisa para você: o seu dinheiro não vale nada. Seu dinheiro não vale nada. Seu dinheiro não vale nada. Mas ela perdeu todo o seu dinheiro procurando os melhores, comprando o melhor, e gastou todo o seu dinheiro e não resolveu o problema. Tem problemas, e a maioria dos problemas, dinheiro nenhum do mundo vai resolver. Mas se prostrar, colocar o rosto em terra, parece que é no mesmo dia. Porque no mesmo dia nós estamos vendo um homem que foi até Jesus, se lançou aos pés, com o rosto em terra, o adorou e pediu, e o Senhor o atendeu. E você sabe o final, que a sua filha ressuscitou. E aqui uma mulher, 12 anos, perdeu tudo, não só o dinheiro, mas perdeu tudo. E ela colocou algo na cabeça dela, ela falou algo consigo mesmo: não, porque se eu tão somente tocar nas roupas de Jesus, serei curada. Nós criamos métodos para nos salvarmos. Nós criamos métodos para sermos curados. E ela criou na mente dela: se eu tão somente tocar, serei curada. E alguns até dizem: não, é porque lá no texto antigo, porque nas asas do Senhor, nas suas vestes, Ele traz cura, e se tocar, a gente cria sistemas religiosos. Os religiosos são peritos em criar sistemas religiosos e métodos religiosos para a libertação e para a cura. Mas ela tocou, porque ela disse consigo mesmo: se eu tão somente, é só isso, tão somente tocar, serei curada. Ela toca e diz que a doença estancou. Não diz que foi curada, diz que estancou. Só parou de sair sangue por um período. E Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Ninguém consegue entender, porque a religiosidade cega. Ninguém consegue entender o que Jesus está fazendo. Como assim te tocou? De você saiu virtude? Como assim? Jesus sabia que alguém tinha tocado e que dele tinha saído virtude. E que alguém que tinha um problema, uma doença, seja lá o que for, algo foi paralisado, estancado. Mas Jesus, ele não quer, ele não é um religioso. Ele não cria métodos de purificação. Ele sabia que alguém estava buscando uma purificação. Alguém estava com um problema, uma doença, e quando tocou, algo foi estancado. E a palavra é bem clara: e quando tocou, o sangue foi estancado. Não foi curada, foi estancado. Jesus para, porque Jesus, ele quer verdadeiramente
nos libertar e nos curar. Há tantas passagens no Antigo Testamento falando de pastores que falavam de cura e de prosperidade, mas o povo não era curado e não era próspero. Sistemas religiosos. Jesus para e começa a perguntar, e a Bíblia diz que ela, tremendo, ainda tremendo, ela se identifica e ela testemunha. Ela conta toda a história. Não, sabe o que é? É que eu pensei comigo mesmo, porque eu tenho 12 anos de fluxo de sangue, e já gastei todo o meu dinheiro, e não tem jeito, nada resolve. Então eu pensei comigo mesmo, eu criei uma estratégia, e eu disse, se eu tão somente tocar, serei curada. E eu toquei, e eu fui curada. E aí ela se lança, depois de testemunhar, de dar glória a Deus, de testemunhar, de dar glória a Deus, ela se lança aos pés do Senhor, se prostra com o rosto em terra. Aí Jesus disse, filha, levanta-te, porque agora sim, você está salva. Agora sim, não é só estancou, não é só um período, não é algo religioso e científico. Agora, levanta-te, porque a tua fé não foi o que você me tocou, não foi porque você criou um método, não foi porque você, não é a tua fé te curou. Nós não podemos sair da presença do Senhor sem antes ouvirmos uma palavra muito importante. Pergunta qual, pastor? Filha, filho, a tua fé te curou. Vá em paz. Gratidão. Em alta voz glorificou a Deus, dando testemunho. Se lançou aos pés, se ajoelhou, se prostrou, com o rosto em terra. E aí o Senhor diz, a tua fé te limpou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A obra é completa com Deus. A obra é completa com Deus. Mas eu habito no meio de um povo ingrato, que não reconhece a Deus. E nós temos que aprender, como iniciamos a reunião dizendo, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar feliz, a me contentar, a ser contente, a ser grato a Deus em qualquer situação. Gratidão não é algo que nasce com a gente, não é algo que a religiosidade nos ensina. Pelo contrário, a religiosidade nos cega e nos faz viver uma vida estancada, um problema paralisado, uma doença estancada, uma família que nunca é verdadeiramente abençoada. Por quê? O que nós precisamos é dar glória a Deus em alta voz. É agradecer e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Temos que testemunhar. Temos que nos aproximar, nos prostrarmos, colocar o rosto em terra. Aí o Senhor diz, a tua fé. É a falta de fé que faz um povo ser ingrato. E achar que vem à igreja e que vai ser tocado por Deus, e que a palavra vai tocar nele, e ele vai sair, a vida dele vai mudar. Não vai. Não vai. Só é um religioso criando um sistema, porque se eu for na igreja e Deus falar comigo, eu vou ser limpo. Não, não. Não é assim que as coisas funcionam. É a gratidão e o reconhecimento. Se eu tão somente tocar a sua roupa, a religiosidade, conforme pensou consigo mesma, um método. Jesus disse, de mim saiu virtude. Este problema, esta doença foi estancada, ela vai voltar. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. Os homens, principalmente os religiosos, criam meios para se curarem. E Jesus lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou.
vá em paz. Nunca mais essa doença vai voltar. Porque essa é a recompensa da gratidão e daquele que reconhece o Senhor publicamente. O seu dinheiro foi inútil. Você achou que era só tocar. Não. Foi a sua fé, porque se prostrou com um coração sincero, quebrantado e contrito. Adorou, testemunhou, agradeceu e reconheceu. Filha, não foi porque você me tocou. Foi o Pai. Se prostrar aos pés de Jesus com o rosto em terra é uma forma de pagamento, de gratidão e reconhecimento antecipado, como Jairo fez. É a gratidão e reconhecimento do samaritano que foi limpo e que foi salvo, e da mulher do fluxo de sangue. Abra em 1 Samuel capítulo 25. E obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor. Nós vamos ver a história agora de Davi e um casal. É uma das histórias mais importantes e mais profundas sobre gratidão. A Bíblia está repleta de princípios e de histórias boas e que terminaram ruins, mas essa acredito que é uma das mais importantes e mais profundas sobre gratidão. E nós vamos ver aqui Davi, nós vamos ver um casal, em 1 Samuel 25. E faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O texto começa falando sobre um período difícil. Samuel, o grande profeta Samuel, veio a falecer, e agora Davi, ele foge para o deserto, porque Samuel tinha falecido, e Saul agora queria matá-lo. E quando ele foge ali para o deserto, naquela região do Carmelo, diz que tem um grande homem muito poderoso e rico. Aqui nós vemos, aqui a quantidade é no versículo 2, no finalzinho. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas. 3.000 ovelhas? Quanto que seria a primícia, o dízimo? 3.000 ovelhas. Quanto seria de dízimo? E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. 1.000 cabras. Quanto seria o dízimo de 1.000 cabras? Versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Aqui entra o casal. Estamos falando de Davi, que foi ungido, tirado de trás das malhadas, e que no momento acontece algo muito triste. A pessoa que o ungiu, Samuel, veio a falecer, ele foge para o deserto, Saul quer matá-lo, e ali naquela região tem um homem muito grande e poderoso. Nós vimos aqui a quantidade. E aí fala o nome desse homem. O nome desse homem significa um homem louco, sem entendimento. E ao mesmo tempo fala o nome da mulher, Abigail, alegria do pai, e diz que ela é formosa e inteligente. Uma pessoa bonita e inteligente, uma pessoa formosa e inteligente. Então apresenta o casal. O homem, o próprio nome diz, louco. O nome da mulher, alegria do pai. E diz que ela é bonita e inteligente.
Versículo 4, e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Davi manda mensageiros para falar com esse homem. 10 moços. Davi manda mensageiros, são 10 moços, para ir falar com Nabal, esse homem louco, esse homem poderoso, rico e louco. E Davi o trata como homem abençoado e diz, homem abençoado, diga a ele, homem abençoado, homem próspero. Aqui eu aprendo algo muito sério. Por mais que a pessoa seja uma pessoa louca, trate ela como um abençoado. O nome dele já dizia, um homem louco, sem entendimento. Mas Davi o trata com respeito, o chamando de próspero, de abençoado. E Davi o abençoa e diz, paz seja contigo, paz sobre a sua casa e sobre os seus negócios. Não é uma saudação comum, mas é uma saudação de final de ano. O que está acontecendo aqui é o que acontece no final do ano. Ele está cuidando das ovelhas, das cabras, está preparando um grande banquete, é o final do ano. E Davi manda os jovens, 10 jovens, com uma saudação, o trata com respeito, o trata como um homem próspero, como um homem abençoado. E Davi manda uma palavra de bênção, que haja paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus negócios. E o texto continua. 6, e assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquinadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão, estes moços, pois, enchem graça em teus olhos, porque vivemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Presta atenção, porque o texto e o contexto é o mesmo que nós estamos vivendo esses dias. É final de ano, as pessoas estão trabalhando muito, estão prosperando muito. E Davi, que estava com os seus homens, 600 homens ali naquela região do Carmelo, manda 10 mensageiros, o trata com respeito, o abençoa, e agora diz, olha, estamos em uma boa ocasião, como lemos, porque final de ano você sabe como que é, todo mundo troca presentes, todo mundo ajuda as pessoas, ajuda o necessitado, não é assim? Não é assim como nós estamos vivemos esses dias? As pessoas trocam presentes entre si, as pessoas abençoam os outros, pensam com mais amor, com mais ternura, estão com o coração mais propenso a ajudar e abençoar. E como ele diz, estamos nessa ocasião de final de ano, de festa. E o que você pode aí, o que você tem nas suas mãos que você possa nos dar? Lembra quantos animais ele tinha? Lembra quanto que era dele e quanto que era de Deus? Que 10% disse que era de Deus. Quantas ovelhas? Quantas cabras? Pelo menos umas 30, umas 10. Não era dele? Quantas? 300 e 100? 30 e 10 era a primícia. 100 e 300 era o pagamento completo, era o dízimo. Fala do que era dele, mas aquilo que era dele, que estava em suas mãos, nem tudo era dele, porque uma parte era do Senhor. Ele estava em um lugar extremamente próspero. E quando fala da quantidade, uma parte daquilo não é dele.
E Davi, aproveitando a ocasião, são dias propensos a isso, dias de festa. Você vai comer e beber, você vai trocar presentes. E nesses dias nós ajudamos os estrangeiros, os necessitados, os aflitos. E o que você tiver na sua mão, que você possa nos dar. Mas vamos ver a resposta. Versículo 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquinadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agora nenhum lhes fizemos, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão, estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Ele se coloca como um filho. Se coloca como um filho. Versículo 9. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. Quanta gente calada, esperando uma resposta. Quanta gente calada, esperando uma resposta. Qual será a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquinadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Ele diz, quem é Davi? Ele pega uma situação difícil da vida de Davi, porque Davi está sendo ameaçado de morte por Saul, está fugindo, e ele diz, quem é Davi? Hoje há muitos servos, rebeldes, que fogem do seu Senhor. Quem é Davi? Davi é um rebelde. Você acha que eu vou pegar da minha água, da minha comida, e daquilo que eu tenho para os meus servos, para dar a Davi e aos seus moços? Ele tinha pelo menos a primícia para entregar. Ele tinha pelo menos o dízimo para devolver. 100, 300, no mínimo. Agora, quem é Davi? Davi é aquele que o Senhor achou. Davi é aquele que o Senhor separou. Davi é aquele que o Senhor ungiu. Davi é aquele que soube cuidar das ovelhas do pai. Davi é aquele que cuidou das ovelhas e das cabras de Nabal. E o próprio Davi diz, pergunta aos seus pastores, porque eu sou pastor, eu sei cuidar de ovelhas. Eu cuidei das ovelhas do meu pai, e nenhum leão, nenhum urso conseguiu devorar uma ovelha do meu pai. Pergunta para os seus moços quem eu sou. Eu sou pastor, eu sei cuidar de ovelhas, eu cuidei das ovelhas do meu pai, eu cuidei das suas ovelhas. Pergunta para eles, agravo nenhum e mal nenhum sucedeu enquanto estivemos com eles. Quem é Davi? O futuro rei. Eu sempre trato as pessoas sabendo que mais cedo, e oro que para cada vez mais cedo, ela esteja muito acima do que eu. Hoje eu posso estar na frente, ou até mesmo acima de muitas pessoas, mas essas pessoas que eu estou à frente e que eu estou acima, eu estou treinando para que em pouco tempo estejam muito além e muito acima de mim. Nabal se achava um homem poderoso e rico, mas era um tolo. Não seja um homem tolo. Já vi muitas pessoas saírem do nada e se tornarem muito prósperos. Quem é Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Nabal, que estava na ocasião e que tinha a oportunidade de entregar a primícia, o sinal do pagamento,
que poderia e que deveria entregar o dízimo, diz: eu não vou tirar do meu para dar Davi. E Davi disse: teu filho Davi. Você tem que entender que quando fala teu filho Davi, está falando o profeta. Quem fizer o curso vai entender isso. Quando ele fala teu filho Davi, Davi está se colocando como profeta diante dele. E quando um profeta se coloca como profeta, Deus ouve a oração. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para o meu tosquinadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Deveria pelo menos devolver o que é de Deus. 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cinge a sua espada, e cinge também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Quando Davi recebe a notícia, ficou enfurecido, cheio de raiva, e disse: eu vou me vingar. E ele diz a todos os seus homens: cinjam as espadas. E Davi cingiu a sua espada, e 200 homens ficaram cuidando do acampamento, da bagagem, e 400 subiram com Davi. E a palavra é: nós vamos subir, e a fio de espada destruiremos tudo. 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 A ingratidão leva um homem poderoso e rico à total destruição. A ingratidão e a falta de reconhecimento leva à total destruição. (14) Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles. Quando estavam no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um homem envio que não há quem lhe possa falar. Um dos mensageiros, um dos homens de Nabal, desse homem louco que estava ali no momento, vendo aquilo, procura Abigail, uma mulher formosa e inteligente, e conta tudo o que aconteceu. Não tem coisa mais poderosa do que um testemunho, porque um dos pastores que procurou a mulher de Nabal, desse homem louco, Abigail, essa mulher formosa e inteligente, disse no seu testemunho: eles estiveram conosco todos os dias e não tivemos um agravo nem de dia e nem de noite. Não fomos atacados, não houve um agravo, e eles nos serviram como um muro de proteção. Eles foram bênçãos para nós. E ele diz: olha, vê o que dá para fazer, porque o mal já está a caminho. Quantas pessoas não percebem que o mal está a caminho? O mal já está a caminho. Quantas pessoas que você não consegue falar? E aquele pastor diz: olha, eu não tem como eu falar com o Nabal. Ele é um homem vil, sem valor, um homem louco. Não tem como falar com ele. Mas você que é esposa, que é formosa, que é inteligente, vê o que faz, porque o mal já está a caminho. Então, 18, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal.
E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens deviam ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Ela separa uma oferta de primícia. Ela separa uma oferta, coloca nos jumentos e manda os seus moços na frente. Uma pessoa inteligente sempre envia a oferta na frente. Vou repetir, toda pessoa inteligente envia uma oferta na frente. E diz que os moços com os jumentos cheios foram até Davi, só que diz que eles foram por uma outra encosta. E no original diz que foi por um caminho oculto, um caminho escondido. Existe um caminho que as pessoas não conhecem. E por esse caminho vai a primícia, por esse caminho vai o dízimo, ou por esse mesmo caminho escondido que as pessoas não conhecem, vem a vingança. E diz que ela se encontrou com Davi. Versículo 20. E sucedeu que, andando ela, montou num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, ela encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este homem tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Palavras de Davi são palavras difíceis, porque ele diz, tudo que eu fiz por ele foi em vão. Tem pessoas que você ajuda, você trabalha, você abençoa, e você protege, mas é em vão. Davi diz, tudo que eu fiz por ele foi em vão. E pior, o bem que eu fiz para ele, ele me pagou com o mal. Lembra os textos de Provérbios? Aquele que pagar o bem com o mal nunca sairá da sua casa. E é isso que está chegando à casa dele. Será que é tão difícil clamar em alta voz? Será que é tão difícil clamar, dar testemunho? Será que é tão difícil se prostrar aos pés do Senhor e colocar o rosto em terra? Seja para pedir ou seja para agradecer? Porque Jairo, ele se lançou aos pés e adorou e pediu com o rosto em terra antes. Ele não fez depois. Ele já agradeceu antes e já reconheceu o mestre antes. Será que é tão difícil? O que é mais fácil? Viver numa religiosidade? Com uma vida toda desmontada, toda podre, cheirando a mal, com uma vida leprosa, e que fica estancado e depois volta, e acontece um problema e depois volta, e um problema e depois volta. Será que é mais fácil viver a religiosidade, ser orgulhoso, altivo? Ou é mais fácil agradecer e reconhecer? Em alta voz, testemunhar, se prostrar, lançar aos pés, se aproximar, não ficar de longe, tocando, e vem e pega uma coisinha na presença do Senhor e vai embora, vem, pega uma bênção e vai embora. O que é mais fácil? Glorificar, testemunhar, se aproximar, ter intimidade, se lançar aos pés, colocar o rosto em terra, dar o pagamento da gratidão e do reconhecimento, seja antes ou depois, como Jairo, como samaritano, como a mulher leprosa. Davi diz, foi em vão, e o bem que eu fiz para ele, ele me pagou com mal. 22, assim faz Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto, diante de Davi, e inclinou-se à terra. Se inclinou à terra. Só que, meu irmão, já não precisa nem terminar a história, porque você já sabe que há um código na gratidão e no reconhecimento. Quando você vê alguém buscando o Senhor diligentemente, que se prostra aos seus pés,
que clama, se prostra e coloca o rosto em terra, o problema foi resolvido. Mas isso só faz quem é formoso e quem é inteligente. Nenhum louco vai fazer isso. Nenhum louco. Os loucos procuram as religiões, se tornam religiosos. Será que é tão difícil ter um coração grato? Será que é tão difícil? Então, pois, 23, então, pois, Abigail, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Um versículo resume a intercessão. Uma pessoa que pegou um problema e intercedeu. E ela sabe que primeiro tem que mandar a oferta, a primícia, o dízimo. E ela vai em seguida, se encontra com o Senhor, se lança aos pés, rosto em terra, e ela começa a dizer: ouça a minha oração. Me tome como o culpado. As pessoas hoje, para orar pelas suas famílias, dizem: meu filho é um pecador, Senhor. Senhor, porque a minha mulher, a mulher que o Senhor me deu, porque a culpa é do pastor. Ela, que era uma mulher formosa e inteligente, diz que eu seja errada. Ela se coloca aos pés do Senhor e diz: eu sou a errada, mas ouça a minha oração. Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir os intercessores. Está difícil dobrar os joelhos? Está difícil ser uma Abigail, uma igreja Abigail, formosa e inteligente? E que adianta ser uma igreja bonita, uma igreja próspera, se não for inteligente? Do que adianta entrar nesse lugar e não dobrar os joelhos? Do que adianta, como pastor, como Davi, criar uma escala? Porque Davi é o homem da adoração e da intercessão, que levantou sacerdotes, levitas, para orar, para interceder, para servir, e também os levitas que tocavam e cantavam, mas tinha que fazer escala. E mesmo assim, eu não quero ser uma igreja bonitinha. Eu quero ser uma igreja bonita e inteligente. Eu não quero ser um tolo. Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser um intercessor. Nós estamos aqui para interceder, porque há muita gente louca. Fala para mim se não há um louco na tua casa. Fala para mim se não há um louco, um nabal, um louco, uma louca na tua casa, que não entrega a primícia, que não é dizimista, que não agradece ao Senhor. Fala para mim se não há um louco, uma louca lá, que não reconhece o Senhor, que não reconhece e que não agradece o que o Senhor fez no ano que passou. Mas a gente vem aqui e diz: a culpa é do meu esposo, a culpa é do meu filho. Não, pastor, não fui eu que pequei, não, foi a minha mulher. Não são uma só carne. Ela, que não era louca, ela disse: eu sou a louca. Mas ouça a minha oração. Só que depois que você busca, que você se encontra, que você se lança aos pés, que você coloca o rosto em terra, já está feito. O Senhor vai ouvir a oração. O Senhor vai ouvir a oração de uma igreja formosa e inteligente, que sabe entregar uma oferta, que sabe adorá-lo, que sabe interceder. Quanta gente louca na nossa família, quanto religioso na nossa família. Quantas pessoas precisam aprender sobre gratidão e sobre honra. E aqui não estou falando só do Senhor, estou falando de pessoas. Agradecer ao patrão, agradecer à empresa, agradecer aos professores, aos patrões. Ao invés de amaldiçoar a nação, orar pela nação. Quantas pessoas Nabal, Deus tem cuidado,
Deus tem enviado pessoas para ficar como um muro de proteção, pessoas para se colocarem como filhos, como profetas, pessoas para liberarem palavras de bênção, paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e os seus negócios. Mas Nabal, não adianta. Mas, graças a Deus, Abigail. 25, meu senhor agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, que o seu nome, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, e agora, tais quais Nabal sejam teus inimigos e os que procuram mal contra o teu Senhor. E agora, este é o presente que trouxe a tua serva, a meu Senhor, seja dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva. Ela não tinha que pedir perdão para o marido? É que ela é formosa e inteligente. Ela não é só formosa. 28, perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem te achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a tudo bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado do meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Olha o que ela está dizendo, ela vai, entrega uma oferta, se encontra, todo o processo, pede para ser ouvida, ela pede perdão, ela diz, ele é Nabal, como o seu nome próprio diz, é louco, mas me perdoa. E ela diz, olha, não faça a vingança pertence ao Senhor. Davi ia cometer algo terrível, e ela diz, olha, não suje as suas mãos com sangue, não se vingue, deixe que o Senhor cuide dos seus inimigos. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não se vingue, não venha com espada e não destrua e não mate. Você vai sujar as suas mãos, você tem promessa. Deus vai te levantar como príncipe, rei. Não suje as suas mãos com sangue, deixa Deus cuidar disso. Continue guerreando as guerras de Deus. Não entre em competição, não entre em vingança. Continue guerreando as guerras de Deus e Deus te estabelecerá como príncipe. Olha que mulher sábia. Ela não só pediu perdão pelo esposo, como ela conseguiu aplacar a ira de Davi. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas eu conheci, lendo a Bíblia, poucos homens que manifestavam uma ira como a ira de Deus. E aqui ele está tão irado que ele vai se vingar. Mas ela, com a oferta e com o rosto em terra, ela pede perdão, intercede, pede perdão. Ela orienta, ela aconselha e ela abençoa Davi. Olha que mulher formosa, que mulher inteligente. A maioria diz, não tem nada a ver com os meus filhos não, pastor, cada um sabe de sua vida. Já são grandes, tem 11 anos, pastor. O outro está com 8, se ele quiser vir, ele vem, se não quiser, não vem. Olha que mulher formosa e inteligente, que sabe entregar uma primícia, que sabe buscar o Senhor, que sabe se prostrar e pedir
ouça a minha palavra. Que intercede, que pede perdão, que orienta Davi, que aconselha Davi, que abençoa Davi. Olha que mulher. Olha que mulher. E ela termina dizendo: deixa Deus se vingar. Não suje as suas mãos. E quando tudo se resolver, não se esqueça da tua serva. Será que ela é serva de verdade? Será que ela é serva de verdade ou é interesseira? Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Como é bom encontrar pessoas sábias, formosas e sábias. Davi agradece ao Senhor. 33. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de me vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, veio o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou a sua mão, o que tinha trazido, ele disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, porque nem grande, nem pequena, nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. Endureceu o coração ainda mais. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Eu não sei se você consegue entender a importância de Davi e o encontro de Abigail com Davi. Eu sempre falei, já vai fazer mais de 15 anos que eu falo, Davi não se tornou rei porque matou Golias. Como todo mundo diz, eu sempre disse, Davi se tornou rei porque não tocou em um ungido do Senhor. No capítulo seguinte, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Um dos seus valentes diz: Davi, pode mandar porque eu vou matar. É só dar uma ordem. Dá uma ordem, eu mato Saul agora. E doeu o coração de Davi. Sabe por quê? Porque nesse capítulo aqui, ele está aprendendo a coisa mais importante. Seja grato. Reconheça o Senhor. Não se vingue. Não se vingue. Não toque em ninguém. Não toque em ungido. Nabal ensinou ele a não se vingar. No capítulo seguinte a esse, ele poderia se vingar, porque Saul queria matá-lo. Mas ele diz: eu não vou me vingar, eu já aprendi a lição. Deixa Deus cuidar de Saul. Mais cedo ou mais tarde ele morre. Eu não vou matar ele, deixa Deus cuidar dele. Da mesma forma que cuida de Nabal, cuida de Saul. Não aproveite as oportunidades para falar mal de ninguém. Não aproveite a oportunidade para tocar em ninguém, para não maltratar ninguém, para não menosprezar ninguém, para matar ninguém. Davi aprendeu a lição. Davi não se tornou rei porque matou Golias. Davi se tornou rei porque ele aprendeu a não se vingar. Ou nós vamos viver uma vida de vingança, ou nós aprendemos a ser gratos e a reconhecer o Senhor como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e a vingança pertence a Ele. Davi aprendeu a lição. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Você está aprendendo a lição? Porque o que tem de Nabal no meio do povo de Deus, você ensina, e ele não aprende a lição. Você fala sobre oferta, sobre dízimo, você fala sobre gratidão, você fala sobre honra, você fala sobre gratidão, você fala sobre reconhecimento, você fala sobre congregar, você ensina prosperidade, você ensina sobre família, a pessoa não aprende. Davi aprendeu no capítulo 25, no 26 ele praticou.
Quanto tempo a gente demora para aprender princípios importantes de alegria, de paz, de prosperidade? Quantos anos a gente precisa para aprender sobre gratidão e honra? Quanto tempo? Davi aprendeu com uma mulher formosa e inteligente, Abigail. Capítulo 25. No capítulo seguinte, 26, ele tem a oportunidade de se vingar, de Saul se tornar rei no dia seguinte. Mas ele falou, não, eu aprendi com Abigail. Eu não me vingo. Ele quer me matar, mas eu não vou tocar nele. Quando a gente pensar em falar mal de alguém, quando a gente pensar em se vingar, o nosso coração tem que doer como doeu o coração de Davi. A gente tem que viver uma vida grata. Sabe o que Davi depois vai fazer com a morte de Saul? Vai agradecer. Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai chorar, ele vai rasgar suas vestes, e ele vai falar, foi com Saul que eu aprendi a ser um guerreiro. Ele, ao invés de se vingar, ele aprendeu a agradecer, e ele vai agradecer. Quando Saul morre, ele faz um texto, um salmo lindo. E ele diz, foi Saul que me ensinou a ser valente. Mas a gente só critica, a gente só reclama, a gente só murmura, a gente só quer se vingar. Mas ele diz, foi Saul que me ensinou. Foi Saul, foi a tribo de Saul que me ensinou a ser um homem vencedor. Será que nós temos um coração duro de vingança que não perdoa? Que diz, eu não tenho nada a ver com isso, é meu marido, é meu filho. Ou será que a gente pede perdão? Será que a gente intercede e pede perdão? Será que ao invés da gente se vingar, a gente agradece e reconhece? Porque Davi aprendeu tanto que ele vai agradecer a Saul, e ele vai honrar a Saul, e ele vai fazer um sepultamento de Saul, algo grandioso. As pessoas só pensam, Saul quis matar Davi. Não, mas Saul ensinou Davi a ser um grande valente. E ele só pôde formar valentes porque aprendeu com Saul. A gente só sabe ver o lado ruim das coisas, a gente só sabe reclamar, murmurar. A gente precisa ser uma igreja formosa, inteligente, que sabe fazer a paga, que sabe agradecer, que sabe reconhecer. Sabe por quê? Porque se a gente não aprender sobre gratidão e reconhecimento, o mal volta, a lepra volta, o sangue, a vida volta a perder vida, sangue. E aquilo que era prosperidade, o local mais próspero, se torna um lugar de destruição. Tem pessoas que só vão aprender quando a doença voltar. Tem pessoas que só vão aprender quando perder emprego. Tem pessoas que só vão aprender quando voltarem à miséria. E eu posso te falar algo pior? Tem pessoas que não vão aprender porque vão morrer esse ano. Porque a ingratidão e a falta de reconhecimento são duas pernas de gigante que te mata. Não só te pisa e te humilha, mas te mata. Ou nós aprendemos a glorificar a Deus e dar testemunho, agradecer e reconhecer, ou as coisas voltam, ou as coisas voltam. Ou as coisas voltam. 38, 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que julgou a casa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo, Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse, eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Ela não é só bonita, como inteligente, como também é serva. Ela falou assim, Davi, vai se casar comigo, me chamou para eu casar com ele? Diga para ele que eu estou indo.
e que eu sou serva, e que eu vou lavar os pés dos servos do meu Senhor. Ela é interesseira ou é serva? Tem muita gente bonitinha e inteligente na igreja, mas interesseiro, enquanto vem a mim, estamos aí. Ela tinha falado, lembra-te da tua serva. E agora Davi manda chamá-la e diz, eu quero me casar com você, eu quero ter uma aliança. O Senhor faz aliança com pessoas bonitas e inteligentes e que servem. Ela diz, a tua serva vai lavar os pés dos teus servos. Eu estou para servir, Davi. Eu estou para servir. Eu não sou uma louca que se casa e acaba com a casa, e acaba com o dinheiro do trabalho, e acaba e torra e acaba com tudo. Não, não. Eu sou bonita, eu sou inteligente e eu sou serva. O Senhor precisa de uma igreja e Ele faz aliança com uma igreja desse jeito. Ele não faz aliança com uma igreja louca, bonitinha, mas ordinária. Deus não faz aliança com uma igreja bonitinha e ordinária. Deus faz aliança com uma igreja bonita, inteligente e que serve. Essa igreja está aqui? Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças. Aqui fala das 5 prudentes, das 5 mulheres virgens com lâmpadas e com unção. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi a sua mulher. Também tomou Davi Ainoá de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Poute, filho de Laís, o qual era de Galim. Saul tinha prometido para Davi a sua filha, aquele que vencer Golias, terá minha filha como esposa, e se tornará príncipe e meu sucessor. Mas Saul, por causa da inveja, pegou a mulher Mical, que era para ser esposa de Davi, e deu a outro. Tem muitas mulheres que eram para ser entregues ao Senhor, mas há homens invejosos e malignos que não querem que a sua igreja tenha uma aliança com o Senhor. Mas Saul não entregou Mical para ser mulher de Davi. Entregou a outro, como uma afronta. Quantos reis, quantos homens não querem a sua família diante do Senhor? Quantos pastores não querem a sua igreja com uma aliança com o Senhor? Querem uma igreja de eventos, uma igreja porca, uma igreja burra, uma igreja que não serve para nada. Mas quando Saul fez isso, Deus deu 2 mulheres. Deus deu 2 igrejas. Uma inteligente, bonita, inteligente e que servia. E a outra significa semente, colheita. As 2 mulheres que Davi tomou. O Senhor quer uma igreja formosa, inteligente e que serve. O Senhor quer uma igreja que tenha colheita. Colheita. Será que essa igreja está aqui? Você tem muito a agradecer ao Senhor? Nós precisamos aprender a agradecer e honrar. Se coloque de pé. Nós vamos encerrar. Você que trouxe a sua primícia, o seu dízimo, você que votou um voto ao Senhor, saia do seu lugar, venha entregar o sinal, venha entregar a primícia. Venha entregar o seu dízimo, venha fazer uma aliança, porque o Senhor quer uma igreja